Fala turma, aqui é o Igor e o mês de outubro, que é o mês de Halloween, a gente fica mais tendencioso para assistir filmes de terror suspense. Ou é só comigo? Eu acho que não é só comigo não, hein? Então hoje separei mais 8 filmes de terror / suspense para você assistir agora. Ou seja, isso aqui é a parte 2, tá? Depois de assistir esse filme, vá assistir a parte 1 que vai estar lá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tranquilo? Então resumindo, são 16 filmes foda desconhecidos de terror para vocês assistirem. E não se preocupe que não vai ter spoiler e também não vai ter filmes batidos como Invocação do Mal. A ideia aqui é trazer filmes desconhecidos para vocês assistirem. Agora, eu não vou dar spoiler pra vocês, mas eu queria que vocês dessem um spoiler pra mim, porque eu tenho certeza que vai ter like aqui. Então deixa o like, sou eu sozinho pra criar tudo aqui. Eu tenho muito poucos inscritos, canal muito pequeno, então vocês me retribuem dando like. E caso você se inscreva, pense na possibilidade de ativar o sininho pra não perder os vídeos aqui, que vai ter toda semana. Acompanhante Perfeita. E pessoal, esse filme pra mim, disparado, é o melhor filme dessa lista e da outra. Cara, eu gostei demais desse filme. Não te dá medo, mas relaxa que se tá aqui na lista, porque tem suspense, tem sangue, tem tripa, então relaxa que vai ter isso. Porque a pegada dele, ele é um pouco mais divertido. Tá ligado aqueles filmes como Paranoia ou como 16 Facadas? É nesse estilo. São filmes bons e de terror, sabe? Entre aspas, bem terror mesmo. E como é esse filme? Esse filme conta a história de Iris e Josh, né? Que eles se conhecem no supermercado e eles se apaixonam. Primeira vista, aquela paixão, aquela paixonite rápida, repentina. Meu nome é Josh. O meu é Iris. E a segunda? Então depois que eles se apaixonam, acontece o quê? Aquela parte boa do relacionamento. Cumelância, muito sexo, né? Nada de briga. Sendo que eles pensaram, ó, por que a gente não vai pra casa dos meus amigos, no caso isso, Josh falando, né? Pra gente se reconectar mais, pra gente passar o final de semana lá, né? Pra vocês conhecerem, pra você conhecer meus amigos. Ela topou. Então vamos os dois passar o final de semana na casa desses amigos, né? Que fica uma casa um pouco mais distante da cidade. E por algum motivo, sem explicação, Iris, ela não é bem recepcionada pelos amigos. E eu não disse antes, mas vou dizer agora, que Josh, em alguns momentos, mesmo antes de ir pra casa desses amigos, ele meio que tá nem aí pra ela, ele meio que caga pra ela, ela fala que ama ele, e ele meio que tipo, aham, tá bom, tamo junto. E a gente não consegue entender o porquê disso, a gente fica até um pouco desconcertado. No meio disso tudo, nessa casa, tem um dos amigos, que é o dono da casa inclusive, fica dando em cima dela nas escondidas. Lembrando que eu tô falando aqui no máximo sem spoiler, tá? Que o pessoal não tem dó pra dar spoiler nesse filme. Sendo que ela resolve essa situação de uma forma que eu não vou dizer como, que depois que ela resolve essa situação, várias coisas começam a acontecer. Então depois que ela se defende desse cara que tenta assediar ela, o tom do filme toma outro rumo. Isso. Ela tá amarrada lá dentro, não vai sair de lá não. Eli, a Iris, ela tá... Amor, eu tô no telefone. Bom, é o máximo que eu consigo falar sem spoiler. Só assista, que é um filme muito divertido, divertido demais. E atualmente se conta no HBO, certo? Não se preocupe, querida. É um thriller psicológico, tá? Onde eles vivem uma espécie de condomínio onde todo mundo é muito feliz. Aí a protagonista tem um marido, onde esse marido tem vários amigos que são sócios dele, que moram todo mundo no mesmo condomínio. E esses sócios também têm mulheres. E todo santo dia os homens se organizam no mesmo horário, pegam o carro e vão trabalhar, super metódico, enquanto as mulheres ficam em casa, cozinhando, fofocando, limpando a casa, esperando, né, que os maridos voltem depois do trabalho para casa. Eu esqueci de te dizer, mas você não tá muito bem. E o único jeito de ficar bom é ficar em casa o dia todo. Eles alegam que é o trabalho dele, né, o projeto Vitória, que é uma cidade utópica que dizem eles, né, que é para salvar o mundo. Sendo que uma dessas esposas, que por um acaso é a protagonista, acha tudo muito estranho, porque é tudo muito metódico, tem que sair na mesma hora, tem que votar na mesma hora, todo mundo se reúne para sair na mesma hora, esses maridos. E quando ela questiona o seu próprio marido, ele fica chateado, ele fica agressivo, alguma coisa errada tem. Até porque coisas além do casamento vai mostrando que aquilo ali não é
do jeito que dizem ser. Até porque não pode até certo ponto do condomínio. Porque se você for até certo ponto do condomínio, você vai ficar louca. Então ela começa a fuçar, ela começa a cascavear e tentar descobrir o que está acontecendo ali. Ela não sabe o quê, ela não sabe como. Mas a única coisa que ela sabe é que tá tudo muito estranho. E aos poucos ela vai descobrindo e ela vai percebendo que aquela vida feliz que ela tinha não é tão feliz assim, tá? E à medida que ela vai descobrindo, outras mulheres vão desaparecendo ou até mesmo se suicidando. Eu sei quem vocês são. E você não pode tirar ela de mim. Alice, vai! Então esse mistério, meu bizarro, a gente fica preso querendo ver esse filme, porque a gente não sabe o que está acontecendo e a gente vai descobrindo junto com a personagem. Esse filme realmente te segura pela curiosidade. E você encontra esse filme tanto no HBO quanto no Prime. E no Prime você também não precisa alugar, vai estar lá no catálogo bonitinho para você assistir. A Morte do Demônio. A trilogia dos anos 80 e início dos anos 90 foi feita por Sam Raimi, né? O mesmo que criou a trilogia do Spider-Man e Tobey Maguire. E essa trilogia tem uma pegada mais humorística, né? Tem uma pegada mais de comédia, além de ter o terror. Mas como é tão antiga, muitas pessoas não conhecem. Mas pode até conhecer, mas desconhece os 2 filmes remakes que tem dessa franquia. E esses filmes, um de 2013 e outro de 2019, se eu não me engano, tem uma pegada muito mais brutal e sanguinária. Nada de comédia aqui, tá? Diferente da trilogia original. Esse filme tem uma protagonista chamada Mia e ela é simplesmente uma cracuda, tá? Ela tá saindo dessa vida, quer dizer, ela saiu dessa vida e tanto os irmãos quanto os amigos dela tá tentando ajudar ela, né, nesse momento de retorno à sociedade. Então qual a ajuda que eles dão? Vão para uma cabana, né, que a gente já conhece, já foi várias vezes, se reconectar com a natureza, né, sem tecnologias, sem nada disso, e vão fazer festinha e lá. Quando eu falo essa sinopse, eu acho que vem na mente de vocês muitos filmes que vocês já viram, como Sexta-feira 13, por exemplo. É uma cabana com um grupo de jovens. Sempre essa premissa, né, é muito batida, mas esse filme aqui tem muita personalidade, tá? Quando eles chegam lá, eles percebem que a casa não tá do jeito que eles encontraram da última vez, né? Alguém invadiu e no porão eles encontram um livro, como se fosse uma seita ali. Depois que lê esse livro, o demônio sai solta aí na cabana. Velho, esse filme é muito sanguinolento, é muita tripa, é muito sangue. E cara, eu gostei muito desse filme. Eu acho que das franquias de filmes de terror, essa é a minha favorita disparado. E caso você queira ver a continuação, esse foi 2013, mas como eu falei, tem uma continuação em 2019. Não é uma continuação direta, é uma outra família, sendo que dessa vez não é na cabana e é num apartamento. Então tem uma pegada um pouco diferente, que se chama também A Morte do Demônio Ascensão. E os 2 filmes você encontra no HBO. Noturno. O filme, galera, conta a história de 2 irmãs gêmeas, Vivian e Julie. Elas estudam música, sendo que uma se destaca muito mais que a outra. Enquanto uma é a melhor da turma, a outra tá ali perdida na multidão, né? Não se destaca em nada, mas ela tá tentando conseguir, né, o seu lugar na música. Julie é a irmã justamente a fracassada e ela é um pouco mais quieta, é um pouco mais na dela e claramente admira a irmã, mas ao mesmo tempo ela é enrustida com isso, porque a irmã dela é muito boa e ela não é tanto. Sendo que Julie, que é a irmã invejosa, ela encontra um livro bem parecida ali, né, com o Evil Dead que eu acabei de falar. Ela encontra o livro e depois que ela encontra esse livro, ela começa a melhorar suas habilidades, ela começa a se destacar, ela começa a tocar melhor, as pessoas começam a perceber ela, ofuscando cada vez mais a Vivian, que até então ela era super destacada aí nesse meio, né? Olha, eu tenho que ser honesto com vocês, esse filme aqui não é pra todo mundo, tá? Porque ele é uma coisa bem mais contida, cadenciada, mas quem gosta, gosta realmente muito desse filme. Principalmente o seu final. O seu final, muito foda. Eu até fiquei assim, cara, não tô entendendo muito bem, mas depois que eu parei pra pensar um pouco, faz sentido ali, saca? Bom, se encontra no Prime, deixa o like. Até rimou. Deixa o like, hein? Ah, e não precisa alugar. Relax, tá?
Plano de Voo. Esse filme aqui, você fica do início ao fim querendo saber das paradas. Se liga, que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Kayle tem uma filha e resolve viajar, né? Pega um avião e viaja. Por que elas viajam? Elas viajam porque o marido de Kayle, no caso, o pai da filha dela, faleceu. Então vamos para outro país enterrar, porque por algum motivo ele tá em outro país. Sendo que ela tava com muito luto, muito cansada, tudo nas costas dela. E no voo ela adormece. E quando ela acorda, cadê a filha? Cadê a filhinha? A filha não tá em canto nenhum. Ela vai perguntar pro pessoal que tava ali por perto, foi perguntar pra tripulação. E ninguém fala da filha, ninguém soube da filha, ninguém conhece a filha, ninguém nem viu a filha. Então como assim? Eu entrei com a minha filha e ninguém viu. Então começa o mistério. Esse filme tem mistério do início ao fim. E realmente te prende esse filme. Porque como ela está de luto, a gente não sabe o que pode acontecer. Se alguém pegou ela, se ela tá louca. E quem pegou ela, o porquê pegou ela. Então, como as pessoas não viram ela? Então, várias perguntas para ser desenvolvidas no filme. E você fica preso do início ao fim, como eu falei. E esse filme você encontra na Disney. According to the director at the morgue, your daughter died 6 days ago. What? Air Marshal is going to escort you back to your seat. You know she's alive. You know she's on this plane. Why didn't anybody see her? Antes de dormir. Esse filme é o significado de massa véi. Nossa, que filme bom, cara. Ainda mais porque tem Nicole Kidman. Nossa, essa mulher é fora do normal, eu gosto muito dela. Desde que eu assisti o filme Os Outros, eu gosto dela. Que foi em 2001, se não me engano, que lançou, né? Esse filme você vai descobrindo junto com a personagem, a principal. Se liga na história. A história, ela acorda simplesmente um dia e não sabe quem ela é. Quem sou eu? O que eu faço? Sei que tem um homem do lado dela, ó. Você é isso aqui. Olha essas fotos. Eu sou o seu marido e a sua vida é essa. Você tá assim porque você sofreu um acidente e você tem dificuldade de ter memória recente. É basicamente muito parecido com Se Fosse a Primeira Vez, aquele filme de comédia. Sendo que aqui tira o tom de comédia e bota um tom de mistério e suspense. Então você fica realmente intrigado quem ela é. Se esse cara é o que ele realmente diz ser. Se a vida dela é realmente essa. Você fica intrigado e a personagem vai descobrindo e tendo várias reviravoltas que você fica realmente na pontinha da cadeira querendo saber qual é a próxima descoberta dela. E no meio desse caos todo, ela tá fazendo terapia nas escondidas e esse terapeuta tá ajudando ela a conseguir essas respostas, né, que ela tanto procura. E esse filme você vai encontrar no Prime e também não precisa alugar. And your husband, Ben, accident, and you have problems remembering things. What things? Everything. O Segredo dos Seus Olhos. Existem 2 filmes desse. Tem o original, se eu não me engano é argentino, e tem um remake aí, né, dos Estados Unidos, da América. Porque os Estados Unidos não conseguem ver algum filme estrangeiro fazendo sucesso que eles querem pegar e copiar, né? E eu faço o quê? Vou me acadelar assistindo o americano. Então eu vou dizer aqui a história do americano, mas os dois encontram no mesmo lugar, que já eu digo onde você encontra. Mas também não tem como não se acadelar, porque tem Julia Roberts e Nicole Kidman. Teve no filme antecessor e ela tá aqui também. Então é o do americano que eu vou falar agora, certo? A história desse filme fica em torno de uma investigação mal sucedida. O que aconteceu? Um bandido, um criminoso, pegou a menina à força, fez coisas sexuais, né, que eu não vou dizer o nome, e também matou. Sei que no meio dessas investigações, a mãe dessa menina, que é Julia Roberts, que também estava fazendo parte da investigação, porque ela é detetive, descobre. Depois disso, a vida dela desmorona de uma maneira, tipo assim, ó. O amigo dela, que também é um investigador, fica super irritado, porque quer saber quem é esse moleque, quem é esse bandido, esse criminoso que fez isso com a filha da amiga dele. Ele fica anos procurando esse cara, anos investigando até achar esse criminoso. E o suspeito, né, que ele acha que possa ser o assassino, ele é protegido com pessoas poderosas, de alto escalão, saca? Aí fica um pouco complicado também pra ele, porque esse criminoso sempre tá cercado dessas pessoas poderosas. O filme é muito bem amarrado, tem atores e atrizes sensacionais, os personagens são cativantes, e você quer realmente saber quem é esse criminoso, tá? É um filmaço isso aqui. E mais uma vez se conta no Prime e não precisa alugar. What is it?
This is the guy. Death penalty could be too good for him. Não Se Mexa. Esse filme aqui, eu não dava nada, mas assim, nada por ele. Mas absolutamente nada. Mas me surpreendeu bastante, viu? Muito bom, divertido. Ah, meu Deus, fora da curva? Não. Mas divertido. Aqui conta a história de uma mulher que está de luto, que não vê um caso, né? Ela vai até um penhasco e, né, quer tirar sua própria vida. Até que um homem para ela, olha, isso tá legal. Aí começa a dar conselho para ela, né? E ela recua, ela desiste de cometer esse crime com a própria vida. Sendo que quando ela tá indo embora, o cara vai lá, pega uma injeção e bota uma substância aqui no pescoço dela. E ela fica paralisada. Cara, infelizmente eu tive que dizer isso. É os primeiros 10 minutos, então não é spoiler, tá? Mas eu precisava dizer isso porque o filme não se mexe. Então ela não se mexe. E quando você pensa não se mexa e a mulher não se mexe, o filme deve ser parado. O filme deve ser chato, monótono. Como vai ter perseguição se a menina não está se mexendo? Sendo que o roteiro é muito inventivo. O roteiro cria situações que o filme tem ação, por incrível que pareça, e é bem dinâmico do início ao fim. Eles conseguem elaborar cenas que façam sentido e que o filme também não fique parado. Então sim, é um filme de perseguição, apesar de tudo, porque não se mexa, mas como eu falei, o roteiro cria situações que sempre tem ação, sempre tem um suspense. Será que ele vai conseguir pegar ela? Será que não vai? Então o roteiro nesse aspecto ele é bem inteligente, tá? O filme encontra-se na Netflix. E aí, já começou a sentir? O que você fez comigo? É só um relaxante especial. Pra facilitar as coisas pra nós dois. Indiquei 8 filmes desconhecidos pra vocês assistirem, fora mais 8, né, na semana passada, ou seja, foram 16 filmes. E a única coisa que eu peço é o like, galera. Eu sou um canal muito pequeno, não tenho nem 100 inscritos, né? Então eu faço roteiro, eu pesquiso, eu assisto os filmes. Muito canal grande não assiste filme, tá? Pega roteirinho pronto. Eu assisto os filmes pra falar com propriedade, edito só, enfim. Vocês não podem me dar dinheiro, mas vocês podem me dar um like, se inscrever, ativar o sininho, que eu sempre vou trazer conteúdo pra vocês toda semana. Beleza? Muito obrigado, valeu e falou!